Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho que hoje iremos rezar é Marcos capítulo 7, de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje peçamos a graça de que o nosso coração da fé seja também ele curado. A presença de Jesus, ela é transformadora, ela renova, ela tira e quebra, ela coloca em crise toda a estrutura do mal e toda a estrutura antiga que muitas vezes nos impede de chegar à graça de Deus e de experimentar a ação amorosa de Deus em nós. Muitas vezes a nossa vida está fechada. Nós estamos fechados em nós mesmos. A nossa história está fechada. Por isso é preciso que também nós hoje aproximemo-nos de Jesus. Ele nos tire da multidão. Percebam que durante todos esses dias Jesus sempre tem estado com multidões. E ele até disse certa vez que essa multidão era como ovelha sem pastor. Ele se encheu de compaixão. Pois bem, ele hoje tira esse homem da multidão, assim como ele quer nos tirar também da multidão. A multidão, ela não tem rosto, a multidão, ela não tem forma, a multidão, ela não tem identidade. Então ele nos tira da multidão, cura a nossa surdez e nos transforma em discípulos. Ele nos tira da multidão deformada e nos dá a graça de escutar e anunciar a sua palavra. Mas antes de escutar e de anunciar, ele nos chama, ele nos tira, ele nos arrasta de uma vida sem identidade, de uma vida deformada, de uma vida sem projeto de vida. Por isso hoje ele se aproxima de nós, nos tira também de tudo aquilo que nos impedia de experimentá-lo, daquilo que nos faz mudo e surdo. Exige que guardemos no coração, no silêncio, aquilo que experimentemos. Para quê? Para que tenhamos a capacidade de compreender tudo que vimos e ouvimos. Para que tenhamos a capacidade de amadurecer este mandado de Jesus, que é também curador, pois logo ele nos envia em missão. Aquele que ele toca, aquele que ele chama, ele envia. Precisamos amadurecer a palavra de Deus dentro de nós, precisamos amadurecer o chamado de Deus entre nós, para que nós também possamos dizer ao mundo: Éfata, abre-te, abre-te para a palavra de Deus, para a salvação, para esta presença renovadora, para essa presença salvífica. Ele está no meio de nós, e a salvação para mim, a salvação para nós, a salvação para o mundo é que nos abramos a Cristo Jesus, que escutemos a sua palavra, que experimentemos a sua graça e que anunciemos tudo o que experimentamos. Assim, irmãos e irmãs, nos tornaremos verdadeiros discípulos e missionários. Há muito que o Senhor quer ainda nos mostrar. Há muitas coisas que Ele quer fazer em nós. Mas precisamos estar atentos e atentas
a esse chamamento que acontece no cotidiano, que acontece no dia a dia. Muitas vezes não nos damos conta da presença salvífica do Senhor. Ele hoje nos diz Éfeta, mas muitas vezes ele também nos diz levanta-te, pois ele nos pega pelas mãos e nos põe curados em pé para servir. Quem não lembra da sogra de Pedro? Quem não lembra da filha de Jairo? Quem não lembra da viúva de Naim que chorava com seu filho? Quem não lembra de Lázaro? Ele o arranca da morte e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai vivo, ressuscitado da morte. Pois é, queridos irmãos e irmãs, hoje é o nosso dia. Coloque-se diante de Jesus. Apresente a Ele o que em sua vida precisa ser curado e transformado. No silêncio do seu coração, feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor e deixe que Ele lhe toque, que Ele toque a tua vida, que Ele toque aquela dimensão da sua vida que precisa ser evangelizada, convertida e curada. E a gente possa levantar com toda a dignidade, escutando a palavra, anunciando a palavra, testemunhando a palavra. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito. Ele que nos ama, que nos chama e que nos envia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos hoje, irmãos e irmãs, pedindo a graça de que Jesus nos tire das trevas. Senhor Jesus Cristo, que das trevas da morte fizeste surgir a luz, para que nos abismos profundos da solidão habite a partir de agora e para sempre a proteção infinita do teu amor, e para que possamos, por toda parte, cantar o aleluia dos que se salvam. Concede-nos a humilde simplicidade da fé, que não vacila, quando nas horas de abandono e trevas tudo se torna obscuro e duvidoso. Concede-nos neste tempo, em que cada um se debate numa luta extrema, a luz suficiente para não te perdermos, a luz suficiente para partilhar com os que mais necessitam. Faz brilhar sobre nós, como a aurora da manhã, o mistério da tua alegria pascal. Concede-nos que sejamos pessoas autenticamente pascais e dai-nos sempre a tua presença e a tua luz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sigamos firmes na alegria do Senhor. Não esqueçamos da Quaresma que se aproxima e de compartilhar este Evangelho, a fim de que outras pessoas sejam levantadas, erguidas, curadas pela presença de Cristo Jesus. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar.
um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guarás.